Bom dia! Acaba de começar mais um Saco de Gatos, o programa semanal da Editora Alameda, em que a gente conversa com autores, fala de livros, fala de assuntos legais, fala sobre o que está acontecendo e sobre nossas publicações. É um prazer fazer esse programa e essa semana é uma alegria receber a professora da FAO, Joana Mello, que está lançando o livro Experimentar a Metrópole. Livro interessantíssimo, em que a gente vai discutir a história da cidade, o urbanismo, a relação das pessoas com a cidade. Vai ser demais. Volto então agora, depois da vinheta. Oi, Joana, minha xará, tudo bem? Olá, Joana, bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer ter você aqui no Saco de Gatos, que é esse programa semanal que a gente fala dos livros e de assuntos muito legais. Joana, queria que você contasse. Achei o livro incrível, achei um dos melhores livros de arquitetura que eu já li, e a gente já publicou um monte de coisa de arquitetura na Alameda. E eu queria saber. E o livro tem uma ideia muito bonita, que é a relação das pessoas com a cidade, né? E com a história da cidade. Queria que você contasse como veio essa ideia. Tá. Bom, o livro ele é resultado de um grupo de pesquisa, né? Um grupo de pesquisa que começou com um projeto apresentado para um órgão de financiamento, que é o Instituto de Recherche pour le Développement, um instituto francês. Tinha um correspondente que nos buscou, já tinha relações com a FAUSP, que é o Jérôme Tandy, e aí, a partir da liderança do grupo da professora Ana Lana, a gente começou a trabalhar. A ideia era reunir várias pessoas que vinham estudando São Paulo, de várias perspectivas, né, em estágios muito diferentes de pesquisa, né? Então, tinham desde professores como a Ana Lana, a Sara, já com muitos anos de carreira, até professores mais jovens, né, como eu, Renato Simbalista, Ana Castro, o próprio Jerome, e aí vários estudantes que estavam trabalhando com a gente desde mestrado, doutorado e iniciação científica. A gente reuniu esse conjunto de pessoas que eram justamente pessoas que estavam pensando a cidade a partir da experiência das pessoas na cidade, nessa cidade que é São Paulo e que tem uma escala metropolitana. E nesse momento nos interessava muito pensar como nessa cidade já tão, né, estudada, a gente podia contribuir trazendo outras perspectivas, né, na narrativa dessa cidade, né. Inicialmente, a gente estava muito interessado em pensar a constituição das desigualdades sociais, como elas se materializavam na cidade, né? É uma cidade formada de bairros muito diversos, que se você olha de uma maneira macro, você percebe um centro com uma concentração de pessoas de maior poder aquisitivo e as margens da cidade, desse centro, pessoas de maneira aquisitiva, mas que se você olha, né, de um ponto de vista mais micro e desce em escala, são bairros muito misturados também, né, com pessoas de várias de estratos sociais e com experiências muito diferentes. Então, a gente estava interessado em pensar sobre isso, e nesses vários bairros, tanto na escala metropolitana quanto na escala, né, desses bairros, como se davam os encontros entre as pessoas, né. Então, a ideia inicial do livro foi essa. E no desenvolvimento do projeto, outras ideias foram surgindo e se aprimorando, vamos dizer assim. E outras ideias, porque essa ideia é muito bonita, esse encontro das pessoas nos bairros, no território, enfim. E eu acho que é isso que faz da cidade algo tão fascinante, né? Esse encontro são as pessoas. Sim, justamente. Foi muito interessante, porque a gente fez uma série desde o começo, o trabalho foi muito coletivo, né? Vamos dizer assim, essa experiência de um trabalho coletivo, de aproximação de pesquisa e perspectivas, ela foi se radicalizando a ponto da gente ter decidido que o livro não seria um livro
com verbetes autorais individuais, mas seria de fato uma escrita coletiva. E isso a gente foi construindo em uma série de seminários que a gente foi fazendo desde 2020. A gente fez um primeiro seminário em que cada um apresentou sua pesquisa, depois a gente fez um segundo seminário em que a gente apresentou desenvolvimentos de pesquisa ou trabalhos paralelos a essas pesquisas, tudo, né, dentro daquela ideia geral, que era o próprio título, né, do projeto, que era experimentar a metrópole. Depois a gente, em 2021, 2022, a gente organizou, não, em 2020 ainda, a gente organizou um primeiro seminário, e nesse seminário a gente organizou as mesas e intitulou essas mesas por verbos. Então, a ideia de experimentar e experimentar por ações começou nesse encontro. E aí a gente já nomeou algumas das ações que nos interessavam, né? Que era ocupar e morar, empreender e negociar, institucionalizar e gerir, proteger e reprimir. Né? São verbos que saíram das pesquisas. E daí, com o desenvolvimento do trabalho em grupo, né, desse projeto, a gente chegou no conjunto de ações que reúne os vários estudos, os vários verbetes, né? Ou os vários casos. Fica o livro. Justamente. Então. Não, e eu achei interessante porque os capítulos são verbos, né? Sim. Chegar, escolher, morar, circular e estar. Verbos ligados a esse viver na cidade. E foi muito legal, né? Sim, justamente. Isso foi interessante também pensar isso, como nem sempre isso acontece, né? Mas a ideia, o título do projeto é o título do livro, né? É o Experimentar a Metrópole, ele permaneceu. E depois esses verbos que a gente foi retrabalhando, né? Nesses seminários, e alguns desses seminários a gente fez de um jeito muito legal também. Assim, eu estou falando isso porque o processo de fatura do livro foi muito prazeroso, né? Muito coletivo e prazeroso, assim, muito curtido, vamos dizer assim. E aí, numa dessas imersões, a gente chegou a esses verbos que você mencionou agora, que são os verbos que estruturam o livro, e aí, então, começamos a pensar, a partir das nossas pesquisas, quais seriam os verbetes, né? E aí os verbetes são justamente isso, sei lá, no capítulo chegar, pensar a experiência da imigração, mas a partir dessa chegada, né? Então, a experiência de chegar, ser acolhido, mas também ser objeto de um conjunto de controles políticos, né? Por parte do Estado e da própria sociedade. Ou a experiência de você chegar num lugar e mudar várias vezes na sua localização de moradia. Né? Então, esse é um outro verbete. Ou você só passar pela cidade, né? Muitos dos viajantes que chegam no... A gente acabou ficando com um recorte temporal do final do 19 até a contemporaneidade, então também a gente falou dessa experiência dos muitos viajantes que atravessam a cidade, experimentam essa cidade, mas não permanecem nela, embora a modifique, né? E até essa experiência de pessoas que chegam e ascendem socialmente, e nessa ascensão elas também vão mudar nos lugares da cidade, vão construir uma série de imagens e símbolos de distinção. Então, esses são os conjuntos de temáticas que vão passar por chegar, e essa é a mesma perspectiva em relação aos outros. Então, no capítulo morar, são muitas formas de morar, né? Não só as formas das elites, mas também as formas daquelas pessoas que têm menor poder aquisitivo, as várias tipologias de habitar, então residencial unifamiliar, edifícios de apartamento, cortiços, as favelas, né? E como tudo isso vai configurando o próprio desenho, né? E a experiência na cidade, e assim por diante, né? Então, a gente também prestou atenção, né, na medida que a gente foi fazendo o livro, em ampliar o foco, né, não tratar sempre dos mesmos grupos sociais, que normalmente são tratados, né, pela historiografia, e também trazer temas novos, né, então, por exemplo, pensar essa experiência da metrópole
também a partir da sua natureza, né? Então, tem lá verbetes sobre os rios, como os rios eram lugares de encontro, de lazer, mas também de produção, inclusive de produção material mesmo, tijolos e outros elementos construtivos, e assim por diante, né? Tudo isso vinculado a cada uma das pesquisas individuais. Alguns verbetes foram, inclusive, escritos especificamente para o livro. Quais? Por exemplo, deixa eu lembrar aqui. Enquanto você lembra, eu vou falar mais um negócio que eu achei interessante, porque ao mesmo tempo que vocês costuram essas histórias, elas, na verdade, o livro costura depoimentos e histórias e os verbetes com a história da cidade, não é? Então, no fundo, você tem uma história da cidade contada pelas pessoas que fizeram a cidade. Isso eu achei mais legal. Sim, justamente a gente também prestou muita atenção na forma de escrever, né? Inicialmente a gente queria, a certa altura do campeonato, a gente teve até esse desejo de pensar o livro como um livro didático, que poderia ser adotado em escolas mesmo do ensino médio, vamos dizer assim. E aí a gente pensou muito nesse tipo de narrativa, né? De ser uma narrativa totalmente não acadêmica e muito fluida. É um livro que você lê assim, conhecendo a história de São Paulo e das pessoas da cidade, sem ter que se esbarrar todo o tempo. Quer dizer, a gente que é acadêmico está acostumado a esbarrar todo o tempo em nota de rodapé, referência, não sei o quê. Mas esse livro, ele flui, digamos assim. Justo, o exercício foi esse, né? Não perder a questão do rigor acadêmico e tal, tem lá as referências bibliográficas e tudo, mas fazer uma narrativa que pudesse interessar a pessoas que também estão fora da academia, né? Inclusive foi interessante porque a primeira pessoa que fez a revisão, a Cíntia Marcucci, que fez a primeira revisão do texto, ela falou: nossa, eu adorei ler, é uma pessoa das letras, né? Falou: adorei ler e me vi muito no livro. Me identifiquei, lembrei de lugares da cidade, lembrei da minha experiência, e essa era a minha intenção mesmo do livro, né? Fazer esse exercício de memória, né? E também de alteridade, né? Reconhecer o outro, né? Reconhecer outras experiências na cidade, se colocar no lugar de outras pessoas, né? E aí, dos textos que a gente fez, novos, como eu estava falando, por exemplo, calçar e pavimentar, é um verbete que a gente produziu para o livro especificamente, ou abastecer e sanear foi um outro, subir e descer, que tem a ver com a história do elevador e com a verticalização da cidade, que é uma experiência nova, né? Dessas, assim, um artefato novo que muda totalmente o jeito que você experimenta, né? A cidade, assim. Ou nadar nos rios e nas piscinas, transformar a natureza, justamente esse que eu comentava com você. Então, esses são alguns, assim, dos que eu me lembro agora. Você falou que o livro nasceu em 2020, não foi isso? Com um grupo de pesquisa. O grupo começa em 2020 e o livro começa a tomar forma mesmo em 2021, no final de 2021. E acho que foi por isso, eu não sei, estou pensando nisso agora, o livro tem um fundo nostálgico, porque ele começa quando a gente está totalmente confinado, longe da cidade. A gente não pode experimentar a cidade, mas eu tinha saudades da cidade. Eu tinha saudades de ver outras pessoas na rua. Eu tinha saudade de passear pelo centro, que é um negócio que eu sempre faço. Eu tinha saudade de ver as pessoas. Então, é um livro recheado de pessoas na cidade quando a gente não podia estar na cidade, não é mesmo? Não, é verdade. Talvez isso tenha sido muito importante para a gente valorizar muito o encontro, né? Então, no final de 21, início de 22, a gente pode fazer o primeiro encontro presencial. E daí, nesse encontro presencial que a gente trabalhou, daí só a coordenação, né, do grupo, que somos Ana Lana, eu, Ana Castro, Jerome,
Tandi, Renato Simbalista e Sara Feldman, nos reunimos e aí começamos, então, a pensar a organização do livro, né? E aí ficamos uma semana trabalhando juntos, assim, ainda de máscara e tal, mas muito emocionados, né, com essa possibilidade de encontro. E depois, no meio de 22, a gente fez uma outra imersão, e daí, dessa vez, com todo mundo que participou do projeto, né? Vou lembrar os nomes deles: Clarissa de Almeida Paulino, Débora Sandy de Almeida, Elisa Carneiro, Gabriela Cesarino, João Kuhn, Júlia Flock, Pedro Berezin, Rodrigo Valdez, Stephanie de Andrade e Thales Marretti. A gente se encontrou numa fazenda em Bananal, né? E ficamos também numa semana de imersão totalmente ali em volta do livro. E tudo isso foi muito importante para ele ter um pouco isso que você falou, né? Acho que uma nostalgia e, ao mesmo tempo, uma alegria, né? Que é a possibilidade de encontrar, de estar na cidade, de estar junto. Acho que isso marcou muito. É uma maneira muito especial de pensar a cidade dentro da arquitetura, não é mesmo? Não são todos que pensam assim. Às vezes a gente vê estudos de arquitetura que são muito focados em edifícios e que são vazios e que são, sei lá, referência para uma época e tal, mas não que são o encontro das pessoas na cidade, as pessoas que fazem a cidade. Então, isso eu acho uma coisa tão bonita do livro, não é? A gente estava preocupado justamente com isso, quer dizer, recuperar os discursos e as práticas disciplinares, vamos dizer assim, da arquitetura e do urbanismo, mas pensar que essas pessoas, elas são parte da sociedade, né? Elas não estão pairando sobre a sociedade, né? Elas são parte da sociedade, então elas também compartilham uma série de perspectivas daqueles que são usuários, né? Que são as pessoas que estão na cidade, que constroem os edifícios, que usam os edifícios e os espaços, né, públicos e privados. Então, pensar isso de uma maneira mais articulada e não tão separada e mesmo, muitas vezes, hierarquizada, né? Isso era um interesse, assim, mesmo, do grupo. Né? E, Joana, como esse trabalho se articula com o seu trabalho na FAO? Assim, o que você estuda e como isso veio no rastro do que você já faz? Eu vou falar de mim, mas na verdade tem a ver com todo mundo, né? Porque assim, eu fiquei responsável pela organização final do livro, né? Mas o livro, como eu falei, é um produto coletivo mesmo, e eu acho que ele tem muito a ver também com as experiências anteriores da própria Nalane e a Sara Feldman, que foram nossas professoras, né? Então, é um livro, assim, de pesquisadores, professores e estudantes trabalhando coletivamente. Eu acho que essa a articulação, né? A universidade pública, né, sempre se apresenta como um espaço de articulação entre ensino, pesquisa e extensão. E eu acho que isso faz muito sentido, né? O projeto e o livro estão pensados e são resultados dessa articulação. Então, por isso, né, eu falava no começo, assim, são pesquisas de iniciação científica, pesquisas de mestrado, pesquisas de doutorado e pesquisas de professores que, né, já estão em atividade, fazendo, né, as suas pesquisas individuais e de maneira articulada a grupos, não só a grupos de pesquisa, mas a própria sala de aula, né? Então, eu acho que tem pesquisas aí que nasceram na sala de aula, inclusive, né? Que nasceram do exercício, do esforço de montar aulas. Uhum. A minha pesquisa especificamente tem muito a ver com isso, mas acho que de todo mundo, na verdade, que fez o livro. Ah, que legal. E a gente vai ter o lançamento em breve. Queria que você chamasse as pessoas para o lançamento. Vai ser também numa livraria que tem uma relação muito especial com a cidade e com os estudos de urbanismo e arquitetura, que é a EIFE. Sim, então, o lançamento vai ser no dia 3 de dezembro, na Livraria Eiffel, no centro da cidade. No final do dia, me lembra o horário, Joana? 6h30. 6h30, 18h30.
E a livraria, como a Joana falou, é uma livraria muito importante para a área, tem uma produção incrível também de arquitetura, urbanismo, de vários pontos de vista. Então, a gente quer que várias pessoas vão lá, nos encontrem, conheçam esse livro, que é esse produto coletivo e que foi um prazer de fazer e eu acredito que é um prazer também de ser lido. E foi um prazer de ter editado, porque vocês foram autores e autoras excelentes. O livro fluiu assim lindamente dentro da editora. Raras vezes isso acontece, então quando acontece a gente fica super feliz. E eu estou realmente muito feliz com esse livro, de ter editado ele. Eu gosto em geral de editar livros com história da cidade de São Paulo. A gente tem uma coleção grande de livros. Já editamos vários dos autores desse livro, que estão em outros livros da editora. A Ana Lana, a Ana Castro, enfim, a Sara Feldman, estão em outros livros da editora e que reaparecem nesse, que é um livro que eu acho que dentro da produção geral é um livro muito especial. Essa maneira de contar as histórias da cidade me tocou demais. E recomendo o livro demais para quem gosta desse assunto e quem quer, enfim, se deleitar com uma leitura prazerosa de um lugar tão complicado, complexo e às vezes difícil, que a gente passa o dia a dia xingando São Paulo e ao mesmo tempo achando coisas geniais na cidade, não é mesmo? Essa cidade que deixa a gente louco. Bom, então queria agradecer sua entrevista e convidar a todos para o lançamento no dia 3, lá na livraria da Eiffel. Obrigada, Joana. A gente está muito contente de poder publicar o livro pela Alameda, pelas razões que você já mencionou. A Alameda é uma referência, né, nos estudos de história da cidade, história de São Paulo. Então, a gente também está muito contente. Queria agradecer a conversa aqui e também o interesse por publicar o nosso livro. E a gente se vê dia 3, que eu vou lá com certeza. Dá um beijo em vocês. Ao vivo. É ao vivo. Tchau. Obrigada.